Boa. Quatro. Então, é isso. Então, hoje é dia 27 de março e é um prazer receber todos vocês aqui, principalmente nossos amigos da Mostra Surda, que é um grande orgulho do festival, que em sua segunda edição o festival abriga essa mostra sensacional que de um ano para outro cresceu, se multiplicou, deu frutos e está numa trajetória ascendente, isso que nos causa muito orgulho, muita alegria. Segunda Mostra Surda que já está rolando já desde o dia 24 de março, né, Jonas? Me corri se eu estiver falando besteira, vai até o dia 6 de abril no Teatro do Sesc da Esquina. Tem muitos espetáculos, a gente vai falar sobre todos eles, daqui a pouco vamos falar com todo o pessoal aqui, mas acho que também é legal aproveitar essa oportunidade para dizer que nesse ano a Mostra Surda ela vai ter uma exibição online exclusiva de 2 espetáculos na Rede Fringe. Vocês, todo mundo já conhece a Rede Fringe. A Rede Fringe é uma plataforma de cursos, fóruns, debates dedicada aos trabalhadores do setor cultural. É um espaço de encontro, é um espaço de cursos. Está no ar já há algumas semanas e você precisa se cadastrar. Quem se cadastrar consegue acessar o link exclusivo dessas 2 exibições, que vão ser no dia 29 de março, o espetáculo Vozes Silenciadas e a Ilíada. Incrivelmente a Ilíada foi feita em Libras, depois do Jonas vai fazer esse. No dia 30 de março, a Rede Fringe tem o patrocínio da Petrobras, que é um espaço para democratização da cultura, é um ponto de encontro e as transmissões exclusivas da Rede Fringe da Mostra Surda são também uma ferramenta para democratizar, para fazer a Mostra Surda chegar para muito mais gente, para todas as pessoas que estão conectadas aí, que trabalham como nós no setor cultural. Então, assim como o Portal Fringe, o Portal de Arte e Cultura Brasileira, tem patrocínio da Petrobras, a Rede Fringe também tem, a gente agradece. E é muito bonito que esses 2 espetáculos sejam transmitidos ao vivo. E é isso. Espero que todos vocês se cadastrem. E vamos lá, vamos dar tratos à bola aqui com o meu amigo Jonatas Medeiros e com a Rafaela Rebo, que é a artista, que é a curadora ao lado dele dessa mostra surda linda que surgiu ano passado. E para o começo eu vou pedir para o Jonatas fazer a gentileza de apresentar o pessoal e os nossos colegas jornalistas. Bom dia a todos, muito obrigado por terem vindo, a gente está muito feliz de estar aqui hoje, é uma alegria imensa, nosso coração está pulando de alegria, saindo pela boca, assim, dessa emoção de estar na segunda mostra surda de teatro. Quando a gente iniciou ano passado no TUC, né, parece que a gente estava justamente semeando lá naquele subsolo uma raiz que hoje se expande e cresce, e a gente está muito feliz de estar na segunda edição no Sesc. Quando vocês quiserem fazer alguma pergunta, alguma questão, podem perguntar diretamente para as pessoas aqui participantes, tem a mediação dos intérpretes, né, pode olhar diretamente para as convidadas aqui que estão aqui hoje, começando então pela Rafa, que é a direção de curadoria da mostra. Eu vejo aqui hoje, né, vários rostos, várias pessoas muito felizes aqui, todo mundo muito animado, e eu percebo que há um reconhecimento muito grande do nosso trabalho, e é muito feliz de estar tendo toda essa troca com pessoas do Brasil inteiro, e realmente o coração está saindo pela boca de alegria. Meu coração de fato pulsa assim, e de muita alegria desse momento que a gente está. Aproveitando também para continuar a apresentação, temos aqui nossos intérpretes que estão fazendo nossa interpretação da nossa voz, fazendo a acessibilidade para vocês, né? Não é acessibilidade para nós, porque aqui é a nossa língua, a língua de sinais, não é mesmo? E então, para vocês poderem ter acesso a esse conteúdo, e aí eu não tenho realmente nem palavras para poder demonstrar a emoção que eu estou assim. De fato, a Mostra Surda é um grande fato, e eu fico muito agradecida a essas meninas do Nordeste que estão aqui hoje, que são referências nas produções culturais lá em Fortaleza, e conseguir trazer esse diálogo com elas para cá é muito incrível. E tem muita gente já curiosa e ansiosa pelo trabalho delas, de assistir o trabalho delas, que há muito tempo já tem interesse em arte surda.
E é um momento assim que a gente consegue movimentar muitas pessoas, muitos corações para estar aqui junto com a gente. Então nós temos aqui hoje a Renata Freitas, que é artista, poeta surda, muito famosa, conhecida na comunidade surda já há anos, trabalhando como poeta, com audiovisual, produções sinalizadas, poéticas do audiovisual. É também mãe, atriz. Ao lado dela a Lívia, excepcional. A Lívia Cruz é artista também de Fortaleza, palhaça, trabalha como atriz, professora de Libras também, né? Tem diversas tentáculos aí nos trabalhos artísticos e outros. E ao lado dela a Grace Kelly, esse é o sinal dela em Libras, que é também multi-artista, além de intérprete, tradutora de Libras, professora de Libras, atriz, trado-artista. Então, esse núcleo de produções aí de Fortaleza mostra esse empoderamento assim, muito forte delas, e é muito legal essa relação que a gente tem estabelecido agora com o Nordeste, né, pensando justamente de tirar essa centralidade do Sul ou do Sudeste, que tem uma centralidade, né, uma movimentação maior, e ver que também tem outras produções acontecendo, e que a arte surda também ela não está só localizada em determinados espaços, ela acontece em diversos locais ao mesmo tempo, né? Então, o grupo das meninas aqui do Ceará, e tem também a Gisele também é artista, também intérprete, tradutora, com foco na infância. Então, e a Gisele também junto na equipe delas. Ela faz a interpretação da Lívia nos espetáculos. E, enfim, elas têm diversas produções riquíssimas, e quando a gente recebeu o portfólio delas, assim, a gente viu a quantidade de produções que elas têm assim, no portfólio, e é incrível poder mostrar, apresentar essas produções femininas do Nordeste aqui, essa movimentação, essa troca, esse diálogo, e aumentar cada vez mais essas produções, incentivar cada vez mais, também incentivando, mostrando que tem produções de diversos locais do país. Posso? Tem alguém antes? Não, pode. Bom dia, eu sou Nanda Roveri. Eu tenho deficiência visual, eu não enxergo de um olho, e o olho que eu enxergo direito tem N problemas. Então, assim, eu sei as belezas e as agruras, né, da deficiência, porque a gente está lutando a cada dia para mostrar o nosso talento, e acho que isso é bárbaro também, porque se tem muito preconceito ainda, também tem muita gente que apoia e tem orgulho, e, enfim. E como que é para vocês, né, essa interação com quem não é surdo, como no primeiro momento, que vai assistir aos espetáculos? E, por exemplo, ontem também, que ninguém sai, da Nena, tem uma atriz surda, e também tem o teatro cego. Então a gente vê que tem, felizmente, né, cada vez mais esse espaço para quem é deficiente. É o que eu falo, para quem é eficiente, né, porque todos nós somos habilidosos, né, em tudo. E aí eu queria saber um pouquinho sobre isso, sobre como é essa interação. Um sucesso absurdo ano passado, né, e é um dos destaques daquele festival. É o máximo mesmo, sabe? Fico até emocionada. Desculpa se eu fiquei embolada. Obrigado. Amiga, eu gostaria de responder. É muito importante essa sua pergunta, porque já aconteceu comigo, né, na minha trajetória. Muita coisa triste, principalmente com pais e mães que têm filhos surdos e não têm informação. Acha que o filho não tem importância de ter acessibilidade nos espaços artísticos, né? Então, eu vim aqui para mostrar e para difundir também a arte dentro do teatro, para que as crianças ouvintes e também as crianças surdas tenham a possibilidade, porque o teatro para ouvinte já tem muito. Eu queria fazer algo voltado para as crianças surdas também. Então, é importante que essa comunicação ela seja difundida, então, de repente, na rua ou na escola, e aí ver uma pessoa surda que está ali também na cena produzindo é muito importante, porque isso pode criar repertório, pode criar referência para aquela criança surda. E aquela criança vai ficar muito, muito, muito feliz.
E para mim é um momento de muita felicidade também, que já aconteceu na minha vida. Teve uma pessoa que foi na minha peça, né, no meu espetáculo, e aí depois ela veio, eu disse que sabia Libras, e quando eu fui perguntar, sabia Libras mesmo. E aí, quando eu perguntei, disse, onde é que você aprendeu? Eu aprendi no espetáculo da Palhaça Mara. Então, foi comigo que ela aprendeu, e para mim foi muito importante para estimular as crianças ouvintes a aprenderem língua de sinais também. E é importante que a família ouvinte também tenha esse aprendizado, para que, de repente, se tiver alguma criança surda, possa ensinar para ela também. E aí também a questão de divulgação, eu comecei a aprender sobre isso, e aí as pessoas começaram a entrar também, a participar e a assistir. E aí eu fui também criando essas conexões com a Renata, com a Grace Kelly, e com as outras pessoas. E é tão importante isso, é tão importante a gente estimular a arte surda. E aí a gente vê que a língua de sinais criar uma referência também para as crianças surdas. Porque geralmente a gente está tendo que assumir uma mediação ali no teatro e sempre olhar o teatro através do intérprete de Libras. Mas quando a língua de sinais está em cena, para a gente é muito importante, muito importante. Acho importante também complementar o João que está dizendo que a mostra surda ela faz uma mudança na paisagem social, porque a paisagem social tem como predominante a língua portuguesa, né, através da oralidade. Todos os espetáculos de dança, teatro, a dramaturgia, tudo isso é pensado através da estrutura ouvinte, né? Então, a mostra surda dentro do festival possibilita quebrar essa visão tradicional de que pensa que a surdez está escondida ou que é uma falta, um problema, uma falha, enquanto mostrar a arte surda, apresentar a arte surda mostra justamente a alegria surda, o corpo surdo, a língua de sinais e a cultura surda, mostrando uma outra visão para a sociedade dessa comunidade e mudando essa paisagem linguística, monolíngue da oralidade, né, mostrando que o Brasil também é um país multilingüe, né, porque a exemplo que a Libras, né, a língua brasileira de sinais, é uma das línguas de sinais brasileiras, né, e é a única língua realmente brasileira, porque a gente fala português, né, vocês aqui todos falam português, é uma língua colonizada, né, que foi do colonizador. Então, antes da colonização, as línguas indígenas tinha daqui, mas uma língua de fato brasileira, a única é a língua de sinais, a Libras, né. Se me permite ter uma observação antes de começar as perguntas, nesse ano a gente tem a peça Língua, que é uma dramaturgia bilíngue, que está na mostra do Camargo, que ganhou o prêmio de melhor dramaturgia aí, recente prêmio Shelley. Então é bem isso que o João está falando, né? A coisa está se espalhando e mostrando que existe essa diversidade de línguas. E aludiu para fazer uma pergunta. Primeiro para a Rafa. Eu queria saber como que foi o impacto nacional e internacional da primeira edição da mostra. E para as meninas eu queria que falasse um pouquinho do enredo. Boa pergunta. Nessa segunda edição agora da mostra, né, a gente já tem recebido uma repercussão muito grande e contatos de pessoas que vêm de fora do país, inclusive, para assistir, né? Tem um pessoal do Uruguai, tem um pessoal dos Estados Unidos, da França, uma pessoa que é surdo-cega da França. Para quem não conhece, né, surdo-cego é uma pessoa surda que não enxerga também, ou tem uma redução da visão, que vocês podem lá ver, né? E ela fala uma outra língua de sinais, que é a língua de sinais da França, né? Então vai ter muita gente. Além disso, tem também aqui a interpretação, né? Que é para os surdos cegos. Então tem uma expectativa muito grande aí no público. Uma outra pergunta sobre o vozes sinalizadas, né? Vozes silenciadas, desculpa. E aí, eu chamei as meninas, né, e eu disse, vamos pensar um teatro adulto, porque a gente já faz muito teatro para a infância, né? E aí eu pensei, vamos fazer algo para o teatro adulto.
e aí viram que tinha um festival que falava sobre a angústia, a tristeza, e a gente convidou a Renata para isso. E aí pensamos silenciadas. E a gente pegou tudo que acontecia de verdade, na realidade da vida lá no Ceará. E eu não vou dar spoiler aqui, né? Só vou falar. Quando você assiste, você passa a compreender o que é que os surdos passam, qual a limitação, fala sobre a família, fala sobre a educação, sobre o financeiro, sobre a trajetória de vida de uma pessoa surda. Então vocês vão entender muito claramente, fica evidente o sofrimento que os surdos passaram, mas a gente também vai falar sobre outras questões. E aí a gente vai também com o objetivo de melhorar a sociedade. É um impacto social, o Vozes Silenciadas tem o objetivo de pegar histórias de fato real. Então, são surdos que vivem no interior do Ceará. Nós três chamamos algumas pessoas para dar o relato de vida delas, que nos impactaram de fato, e a gente fez esse registro, e outra pessoa também. Nós temos uma experiência individual no nosso coletivo, mas a comunidade surda ela é plural e é diversa. E cada pessoa que vai falando, a gente vai pensando, nossa, a comunidade ouvinte não sabe do que os surdos passam, não conhecem, porque eles se comunicam através da língua de sinais, e os ouvintes sempre pensando no português, não adquirem esse conhecimento. E aí a gente viu que estava no momento de registrar isso e de colocar para fora através de um manifesto. E a gente ficou pensando, de repente a Lívia falar, a Renata falar, e como é que vocês ouvintes iriam entender se tudo isso seria através da língua de sinais? Então, nós três tivemos uma parceria juntas, né, no caso, 2 atrizes surdas com uma atriz ouvinte, por isso Vozes Silenciadas é bilíngue. Às vezes a pessoa não entende o que seria uma performance bilíngue, por exemplo. Uma performance bilíngue é uma performance onde tem o português e a língua de sinais junto, o português e Libras, no caso. Então, vocês, ouvintes, que não sabem Libras, não se preocupem, tá? Vocês vão entender. Vai ter acessibilidade para vocês. A Rafa também, complementando a pergunta da Lu, agora nessa segunda edição, a equipe percebeu assim, né, que esse contato já da primeira edição e da segunda, conseguindo várias relações, a gente tem uma novidade muito grande para a terceira, assim, né, que a gente quer contar. A Renata falando sobre o Vozes Silenciadas, né? Quando a vez me convidou, eu fiquei assim, nossa, eu fui convidada. Porque eu sempre fui acostumado a trabalhar, fazer um trabalho mais solo, né? E quando me chamaram para fazer uma performance bilíngue, e aí que nós fomos tendo algumas ideias, nós ficamos muito impactados com as histórias do interior do Ceará, e eu acho que foi muito significativo para a gente, porque isso foi muito emocionante, igual a Lívia explicou anteriormente, porque às vezes a gente não sabe a dificuldade que os surdos que estão nos interiores da vida passam, porque às vezes eles se comunicam só através de gestos, e aí a gente foi atrás dessas histórias para saber o que é que acontecia em cada lugar, em cada família, com cada surdo, que às vezes são invisibilizados. Isso é muito triste. Isso a gente foi colocando na performance com o objetivo de melhorar. Então a gente começou a ser chamado para festivais, e a Mostra Surda é muito importante nesse lugar também, em termos de visibilidade, reconhecimento da história dessas pessoas surdas do interior do Ceará. Então é muito importante isso. Na minha vida também, eu também passei por um processo de oralização. Só com 18 anos foi que eu entrei na comunidade surda. Então isso foi muito importante para mim. Para mim foi um marco de felicidade na minha história. E porque eu, na minha infância e adolescência, eu não sabia que a língua de sinais ela era tão valiosa, não seria tão valiosa na minha vida. E quando eu encontrei isso foi muito importante. E o nosso espetáculo fala muito sobre isso. E eu quero agradecer aqui a mostra. Eu quero agradecer por mostrar a força da arte dentro da comunidade surda. E só para complementar também, a Lívia falando sobre o Vozes Silenciadas, porque Vozes Silenciadas
e a gente fala da voz, né? Porque às vezes a pessoa olha para a pessoa surda e acha que ela não tem voz. E a gente quis colocar isso no nome do espetáculo também, para dizer que nós temos vozes, né? Ela quase deu um spoiler aqui, espera do lado do espetáculo as pessoas vão entender o que a gente vai explicar lá, então por favor, não dê spoiler. É brincadeira. E sobre a programação rapidinho, o Jonathan está falando, são 7 espetáculos, desses 7 espetáculos, né, 6 são bilíngues, todos sinalizados e em português. Então é uma característica da curadoria, da seleção desses espetáculos serem bilíngues. E um deles não é bilíngue, mas ele é de dança, tem uma visualidade muito forte e não precisa de interpretação em português. Então a mostra surda também é para todos, né? Com língua de sinais e com língua portuguesa, com a dramaturgia e a produção toda pensada para surdos e ouvintes. Então, eu queria agradecer ao Jonas e à Rafa também. Isso é muito importante, esse momento aqui na Mostra Surda, e pensar uma programação para a comunidade surda também. Eu tenho vontade de que isso aconteça em todos os lugares do Brasil, lá em Fortaleza também, para que a gente se sinta em equidade com pessoas ouvintes. Então, por exemplo, você conhece a história dos 3 porquinhos? Ou a história da Cinderela? Ou se a gente pergunta isso para a comunidade surda, às vezes as pessoas não conhecem. Isso me impacta de uma forma muito grande, porque eu não tive essa oportunidade de saber o que é que se passa na literatura, por exemplo. E quando eu comecei a ter contato com isso, eu comecei a ver que a minha vida foi sendo construída, o meu caminho ele foi se ampliando. E eu vejo que as famílias, que as crianças surdas, elas não têm acesso a isso, e elas também podem ficar um pouco limitadas, porque às vezes a família conta uma história meio com uma língua de sinais assim, não tão clara, e aí eu fico muito incomodado com isso. Então foi isso que me motivou a produzir arte, a pensar em arte para criança, arte para infância adulta. E no ano passado, quando teve a primeira mostra, para mim eu fiquei muito feliz com isso, porque a nossa comunidade surda merece. A nossa comunidade surda não teve a oportunidade. Vocês, ouvintes, já tiveram a oportunidade, porque sua avó, sua tia, a sua professora na escola contavam sobre literatura desde a infância. Na comunidade surda não tinha isso, não tinha. Na verdade, não tem. E a gente perde muita informação. Só depois, de uma forma muito atrasada, é que a gente consegue ter acesso a isso. E a Mostra Surda é um lugar para a gente conseguir ter acesso. Através da língua de sinais, através de outros surdos, através da arte surda. Isso para mim é muito valioso, é um conhecimento, o conhecimento literário para mim é muito incrível. Então, por favor, que a mostra não pare, continue, que se torne referência em todo o Brasil. Quem antes? Oi pessoal, sou a Anne, sou fotógrafa aqui do festival. Queria agradecer por vocês estarem aqui. Eu queria falar que primeiro é um aprendizado para todos nós da fotografia, que nos apoiamos muito na oralidade, para entender alguns momentos da peça. Então é sempre muito legal estar em outro momento, é um aprendizado para nós que estamos enquanto equipe. Isso é muito massa. Agora eu queria saber de vocês um pouco sobre outras línguas, né? A gente tem aqui no festival normalmente a tradução em Libras, mas, por exemplo, eu acabei de assistir e fotografar os Irmãos Karamazov em São Paulo, e lá, além das Libras, tinha a linguagem para pessoas surdas e cegas, com a pessoa fazendo tátil nas costas, isso. E aqui no festival normalmente são áudios descrições. Qual a importância, não só na Mostra Surda, mas em outros espaços, de terem essas traduções? Porque a gente, mais uma vez, apoiado na oralidade. Acho que seria importante a acessibilidade visual em outras linguagens. Eu queria saber o que vocês acham disso. Bom, legal essa pergunta. Já recebi também outras perguntas parecidas com essa. De fato, na Mostra Surda tem também a coordenadoria da guia de interpretação, né, que é realizada pelo Carlos Eduardo, que é surdo cego, e consultor, assim, e líder também da FEMEIS, aqui do Paraná, que é a Federação Nacional de Surdos. E tem um trabalho, assim, junto com a produção, de realizar essa consultoria, essa assessoria, também já fora de Curitiba,
e vai ter o público surdo-cego, né, que já está confirmado a reserva deles para assistir, e o Jonathan pode complementar também. De fato, o festival tem uma programação assim, muito grande, tem com interpretação em Libras, mas guia interpretação ela é realizada quando é necessário, né, através da reserva de uma pessoa surdo-cega para assistir. Mas na Mostra Surda ela tem a programação completa com guia interpretação para surdos-cegos, né? Porque os surdos-cegos também fazem parte da comunidade surda e também querem e têm o direito de participar dos espetáculos, dos eventos, enfim. Então, nesse ano a gente tem uma equipe muito grande aí de guia intérpretes que vão estar realizando, porque são sempre duplas, né? Fazendo... A gente pode fazer uma demonstração aqui, por gentileza, pra gente? Como funciona aqui a interpretação? Então, por exemplo, ela fazendo aqui o papel de surdo-cego, né? Vamos dizer que a peça está acontecendo aqui em frente, onde vocês estão, e aí tem a guia interpretação tátil, que é realizada com a língua de sinais, com o toque nas mãos, do guia intérprete para a pessoa, e o espaço, a movimentação do espaço, da cena, onde estão os atores, onde está acontecendo alguma coisa, é mostrado através do toque nas costas, né? Mostrando a movimentação e tem alguns códigos também em relação a isso. Então a Mostra Surda tem esse compromisso também com a comunidade surdo-cega, de trazer essa acessibilidade, que é um público assim, ainda mais excluído do que as pessoas surdas, né, que tem menos acesso ainda aos espaços diversos. Então é uma preocupação nossa da Mostra Surda. Já na primeira edição teve guia interpretação, teve também um ator surdo-cego que se apresentou numa das peças, e esse ano toda a programação tem também guia interpretação para surdos-cegos. E aí há uma pequena diferença, que tem uma outra relação também com o convite, com a questão de, às vezes é necessário buscar a pessoa em casa, ou então precisa fazer combinar um ponto de encontro para guiar a pessoa e entrar no teatro. Tem toda uma logística diferente assim nesse sentido. Mas prova também que o corpo humano, o cérebro humano, ele é plástico, né? Ele é maleável, ele é capaz de se adaptar. Se você não vê, você vai criar estratégias. Se você não ouve, vai criar outras estratégias. Se você não ouve e não vê, o corpo vai criar também estratégias. E todos os corpos se emocionam, são capazes de imaginar, de se impactar com uma peça. E a guia interpretação, a experiência para os surdos-cegos é muito sinestésica, porque lida com o toque, né? Então tem o toque nas mãos, o toque nas costas, a movimentação. Então é lindo de ver também. Para quem for assistir, vocês vão poder presenciar a experiência. Vai ter 4 surdos-cegos que já reservaram a participação, com os guias intérpretes ao lado, atrás, fazendo o tátil nas costas. Então é um trabalho muito grande, sem excluir ninguém. Tem também, né, uma pessoa que vai vir da França, que é surdo-cega, e ficou sabendo da mostra, vai vir até aqui só para assistir, não é mesmo? Então... Vocês acham, só complementando, vocês acham que seria talvez no futuro a gente ter uma versão do guia, por exemplo, em braille? O Braille é uma outra... eu também preciso aprender sobre isso, que é uma outra linguagem, né? Porque a língua de sinais, e para as pessoas surdo-cegas, é utilizada a língua de sinais tátil, né? Principalmente. O Braille, o Jonathan está falando, é para as pessoas cegas, ouvintes, né? Pessoas cegas que ouvem. Os surdos-cegos têm a maioria, né? Claro, tem uma relação maior com a língua de sinais tátil, né? Claro, também tem surdos-cegos que aprendem braille e tal. Mas a comunicação principal, eu acho que a forma que eles se sentem também mais confortáveis através da própria língua, né? Natural, que é a língua de sinais, através... seria muito conforto. Seria muito conforto, né? Bem, bom dia a todo mundo. Felipe Giglio, do Amo Curitiba. Quero começar falando que eu estudei no Instituto Erasmo Piloto, aqui, no Instituto Estadual Erasmo Piloto, que tem ali perto da Rui Barbosa, todo rosa, lindo, maravilhoso. E lá tem salas específicas para pessoas que são surdas e também cegas surdas, né? Só que são salas específicas. E como a escola é um microcosmo da sociedade,
quando a gente separa, né, sala específica para pessoas com deficiência e outras salas com pessoas que não têm deficiência, isso acaba gerando vícios de linguagem entre si que dificultam a comunicação e isso reverbera na vida adulta. Eu quero saber como que vocês utilizam a arte, e principalmente essa peça, para contrapor esses vícios de linguagem e esses danos, digamos assim, que são causados já nas poucas escolas que têm essa separação, que eu vejo que imagino que não devia ser separado turma para cada um, eu imagino que devia ter inclusão mesmo. Como que vocês contrapõem isso com a arte, com a peça? É muito engraçado você falar isso, porque eu lembrei de uma história, porque a Lívia é contadora de história, né, e ela vai apresentar para crianças e as crianças sempre ficam assim, ué, quando finaliza, as crianças vêm e perguntam, ei, ó, ela é surda de verdade? Eu digo, sim, ela é surda. Não, eu acho que ela está fingindo. Não, na verdade, vai lá conversar com ela, eu vou junto com você. Não, a criança fica, não, nossa, parece que a pessoa surda é um monstro. Eu digo, não, ela não morde, não, vamos junto, vamos lá. Eu pego na mão da criança, e aí eu vou pra Lívia, e aí a personagem dela, né, vai fazendo interação ali com a criança, e é muito interessante, porque eu lembro que na escola tem essa separação, que às vezes realmente é uma separação muito limitada, muito delimitada ali. Não tem essa comunicação entre os dois mundos, e a arte vem para quebrar isso. As crianças ouvintes, quando assistem a contação de história da Mari, da personagem, parece que sente que quebra o mundo dela ali, né? Então, eu vou dar um spoiler aqui. Por exemplo, tem uma personagem que está andando ali, vai chegar em casa e bate na porta. Bate na porta. Não atende, a criancinha. Bate mais forte. Vai. E aí ela vai batendo e vê que não adianta. As crianças, vai, empurra a porta. Quebra a porta. Calma, a gente precisa de educação. E aí vai ensinando ali as crianças. E vai fazendo uma adaptação cultural. Diz que bater na porta não adianta, que gritar não adianta. E as crianças ouvintes, principalmente ouvintes, elas amam gritar. Por exemplo, que lindo. E aí a gente fala, não adianta gritar. E isso é um costume cultural que a gente deveria tratar também na escola, na infância, para que essas pessoas já conseguissem crescer e aprender sobre isso. Mas a arte vem para quebrar esse costume, né, que a gente tem. Então, por isso que é importante o protagonismo surdo também. E a Lívia, falando que vai complementar, realmente a arte vem para quebrar, principalmente a história, porque eu quero mostrar para crianças ouvintes, para que elas entendam claramente o que é uma pessoa surda, o que é a língua de sinais, o que é a cultura surda. E através disso elas vão entender, porque, sei lá, a gente fala, não adianta gritar. Eu acho que alguém nunca falou para uma criança ouvinte que não adianta gritar para uma pessoa surda. E aí, às vezes, a gente chega para uma criança surda e fala que não adianta gritar, e elas aprendem, elas chegam e tocam. E a gente vai ensinando através da arte. Então, não é só a área da Libras, não. É a área educação. A educação, ela é geral. É sobre linguística, é sobre cultura, é sobre teatro, é sobre uma orientação que a gente dá para uma criança surda que não pode gritar, por exemplo. E a criança fica, realmente, a minha mãe e meu pai falou que não precisa gritar. E aí, como é que eu posso ser mais educada assim, nesse lugar? Então, por isso que é muito importante a gente fazer essa circulação. A gente fez uma circulação lá no Ceará de 10 escolas, de diversas idades, e a gente também... quando a gente demorava na apresentação, as crianças levantavam ali também, ficavam inquietas, e foi muito bom porque nos deu um aprendizado muito grande, uma estratégia para lidar com isso também. E a gente foi, além das escolas, a gente foi para bibliotecas, a gente foi para museus, e aí eram públicos diferentes também. A gente teve que lidar com isso, porque algumas crianças elas ficavam ali atentas, mais educadas, mais calmas. Outras crianças não, ficavam mais agitadas, né? E realmente faltou orientação, faltou ensino, faltou um costume também, um letramento para poder assistir, porque normalmente
a mãe, os pais, né, da criança falam, lá na escola vai ter um teatro, vai ter uma pessoa surda apresentando, e aí quando chega lá no espaço, a pessoa já sabe, mas na escola às vezes é uma surpresa. Às vezes a criança chega e nem sabe que vai ter aquele teatro ali. Então eu falo que a arte é um lugar de empoderamento também. A arte, ela impacta a nossa vida. A arte vai ajudar a gente a entender claramente. Só para complementar, a contação de história que a Lívia traz é muito importante para surdos e para ouvintes também. Porque eu lembro que aconteceu, né? Ela foi contar e uma criança ficava falando, linda, linda, você é linda, maravilhosa. E ela cansou de falar e de gritar porque a Lívia não escutava. No final, ela veio até mim e disse assim, ela não escuta de verdade. É como a Grace falou, né? Eu sim, ela não escuta. Você pode falar em língua de sinais. O que é que você estava falando? E a criança falou, eu quero falar que ela é linda. E eu falei, esse é o sinal de linda. É a mão no rosto, assim. Ela foi lá em Lívia e falou, você é linda, em língua de sinais. E aí a Lívia ficou muito feliz com isso. E a literatura tem esse papel, muito valor para as duas comunidades, surdas e ouvintes. Então, é importante que a contação de história crie uma referência para essas crianças. E quando a criança olha, ela pode dizer assim, eu posso fazer várias coisas. A criança surda, ela vai olhar e vai pensar, isso é uma referência para mim. E a criança ouvinte também pode criar uma referência com uma contadora de história surda, porque, sei lá, pensa que ela é uma pessoa muito bonita, eu quero aprender língua de sinais, eu quero estar nesse lugar também de contação de história em língua de sinais. Então, por isso que é muito importante a contação de história e a literatura, e a valorização da literatura. A Renata falando que é importante também para a gente ampliar a nossa mentalidade, né? Porque às vezes a gente conta a história, de repente num cenário onde os pais trazem os filhos, e os pais também eles vão começando a entender ali o que é que está acontecendo, que a língua de sinais é uma língua, e quando essas crianças crescerem, elas já vão entender que a língua de sinais é uma língua, que tem arte através da língua de sinais, e pode surgir o desejo delas se comunicarem também através da língua de sinais. E esse processo vai ser muito importante para as crianças surdas. Por isso que é importante a sociedade pensar nessa comunicação com as pessoas surdas através da arte também, principalmente com as crianças surdas também, surdos e ouvintes se comunicando através da língua de sinais. O que eu fico mais preocupada é com as crianças surdas, porque elas inclusas nessas escolas, elas são, às vezes, muito solitárias nesses espaços, elas não sabem sobre a língua de sinais, porque quando elas têm contato com outras pessoas surdas, elas ficam pensando assim, nossa, eu queria ter alguém para poder treinar mais comigo, e a arte vem nesse lugar para expandir isso, né? Então, a Lívia falando para complementar, na nossa experiência que a gente fez a circulação nas escolas, metade das escolas tinham pessoas surdas e a outra metade não tinha. Então, a gente encontrou pessoas surdas que não sabiam nada de língua de sinais. Isso também me tocou. E aí, quando eu contei a história da língua de sinais, essa criança surda, ela veio com os olhos marejando de tanto orgulho. E no começo, quando eu falava um oi, ela ficava meio tímida. Parece que ela não aceitava que uma pessoa surda estava ali falando com ela. Mas aí, quando ela viu a contação de história, ela viu que realmente era algo que ela podia olhar, que ela podia se interessar. E aí, por isso que a gente vem lutando para ir nas escolas, que tenha surdos ou não. É muito importante. Se tem um surdo ali naquela escola, a gente vai e conta também. E seria tão importante que isso fosse nacionalmente difundido. A Rafa está complementando, que realmente também é uma questão política, assim, um problema grande, mas a gente acredita muito que a arte pode ajudar a quebrar, né, essa tradição, esses paradigmas, assim, e entender também a melhor forma da questão da inclusão de fato, né, porque nas escolas inclusivas não tem uma metodologia, não é preparado para as crianças surdas, né, e a gente vê hoje, né, por exemplo, idosos surdos que hoje não sabem escrever português, justamente por essa falta de uma educação que contemple, né, as necessidades das pessoas surdas.
E é isso que você falou das salas, né, separadas, ouvintes e surdos que tem ali no Instituto. Eu, inclusive, conheço o Instituto, tem muitos surdos que estudaram lá já há anos, né, quase metade aqui da comunidade surda de Curitiba estudou lá, né, que é uma grande referência. Então, e a diretora da escola tem uma grande questão também, essa questão da sala separada, porque justamente é necessária uma metodologia específica para surdos, né? É preciso pensar uma forma de ensinar os surdos, os encontros entre os surdos. Então é muito importante pensar essas estratégias de metodologia assim, pensadas especificamente para os surdos, né? Olha só, querido, seu desculpe, perdão. E também o Jonas comentando aqui para complementar, né, que tem que quebrar essa questão como se os surdos fossem uma extraterrestre, né, porque a maioria das pessoas ouvintes não se comunicam, nunca teve relação com o surdo, e quando encontra algum surdo fica com medo, fica nervoso de como se comunicar ou como se relacionar. Exemplo, por exemplo, da Ana Luísa, que tem feito a coordenação de intérprete, né, com as produções aí dos diversos espaços que tem interpretação. As pessoas ficam assim, né, sem como reagir, como se comunicar com ela, né? Então, a gente vai mudando aos poucos as próximas gerações e quebrando essa relação, né, com as crianças, por exemplo, que assistem as peças, vão crescer já com outra relação com os surdos, né? Porque a maioria das pessoas surdas hoje, adultas, nunca foram numa peça quando crianças, né? É uma oportunidade que a geração atual tem hoje de assistir e construir positivamente uma identidade surda, assim como também a Rafa, né, enquanto produção da mostra, agora foi em diversas escolas de surdos, escolas bilíngues, convidando as crianças surdas, os estudantes e ouvintes também para poder assistir, mas a prioridade é para que as crianças surdas, porque as crianças surdas já tenham esse acesso e adquiram, né, as histórias, vejam as histórias feitas por surdos, feitas por língua de sinais, empoderando também, né, aumentando a autoestima de ser surdo, né, e tirando essa visão negativa da surdez enquanto a falta da oralidade, da fala, né. Então, para as crianças surdas é super importante, e também para as crianças ouvintes ver essa relação com a língua de sinais, com a comunidade surda de uma forma positiva é importante, e vai ser uma mudança de paradigma nas próximas gerações, né. Vai acabar. A gente quer que acabe, né, com essa. A próxima geração vai acabar com essas relações assim de falta de comunicação, né? Vai ser mais uma relação melhor de comunicação, mais respeito, mais fluida, que a gente está plantando hoje, né? Aqui elas têm plantado, têm trabalhado com criança, e eu quero também que aqui em Curitiba influencia essas próximas gerações de crianças surdas e ouvintes para terem uma outra mentalidade, uma outra relação com a língua de sinais, com a cultura surda, e com a Libras, que é uma língua brasileira. Obrigado. Assim, ó, gente. Obrigado. Agradecemos então, é um grande orgulho e uma honra recebê-los aqui. Muito obrigado. Todo sucesso aí para a Mostra Surda e para as próximas edições. Viva! Enquanto a Anne vai tirando as fotos oficiais, daqui a pouco